Oi, pessoal, eu sou a professora Priscila Oliveira, eu sou mestre e doutora pela Unicamp, tenho estudado já há bastante tempo, dado curso e palestras sobre a questão da inclusão na educação, sou pesquisadora e professora da rede municipal de ensino. E eu queria hoje falar com vocês, especialmente com os professores, sobre o PEI. O que é o PEI? Plano Educacional Individualizado. Eu acho que a maioria das escolas está nesse momento de começar a confeccionar o PEI. Começo das aulas, você, obviamente, professora, já conheceu o seu aluno, né, todos os seus alunos, já procurou o professor responsável pela sala de recurso, você já sabe quem são os seus alunos que precisam de um atendimento especializado, você já conversou com esse aluno, já conversou com apoio, isso tudo, quero acreditar que já está posto, né? E aí vem a exigência da escola. Professor tem que preencher o PEI. E aí é que começa o desafio. Então, muitos professores, eu vejo que ficam perdidos, muitos professores ficam sem saber de fato por onde começar. Por onde começar? Então, vamos lá. O PEI começa a ser elaborado, ele é uma construção coletiva. Ele começa a ser elaborado pelo professor do atendimento educacional especializado, da sala de recurso, junto aos pais, junto aos terapeutas que atendem essa criança ou esse adolescente. Então, ele coloca ali no PEI o maior número possível de dados sobre esse estudante. Então, ele coloca o diagnóstico, se houver, ele coloca qual que é o plano, o que é esperado desse aluno, quais são as dificuldades dele, quais são as habilidades, as potencialidades, as características gerais, né? Deve conter ali se ele toma algum medicamento, deve conter ali se ele tem alguma alergia, se ele tem algum disparador, alguma coisa que pode proporcionar um momento de crise. Então, quem é esse aluno? Então, esse PEI apresenta esse aluno, né, para o leitor do PEI, para quem vai trabalhar a partir do PEI. Muito bem, esse profissional, ele vai apresentar, então, o PEI para o professor. O professor, quando ele pega esse PEI, então ele já tem uma noção de quem é o aluno, esse PEI tem as informações ali, e aí o professor vai pensar no seguinte: quais são as estratégias que eu posso utilizar para trabalhar com esse aluno? Quais são as demandas dessa criança? Qual é o perfil desse adolescente, dessa criança? Então o professor, ele vai colocar o conteúdo que ele vai ensinar e ele vai pensar, né, que estratégia eu vou usar. Primeiro, gente, tem que ser bem pensado se ele tem habilidades pré-acadêmicas. Isso tem que estar muito observado. Eu não vou ensinar, como professora de história, democracia grega no 6º ano, se esse aluno não escreve, não lê, né, se ele tem dificuldades para a interpretação de texto. Então não faz sentido eu já começar com a democracia grega, eu tenho que começar com outras habilidades. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, uma amiga minha me ligou e falou assim: ai, Pri, você que trabalha com inclusão, como é que eu devo agir? Eu estou com um aluno TEA, transtorno do espectro autista, no 4º ou 5º ano, não me lembro, do Fundi 1, eu estou ensinando fração e ele não consegue aprender e eu não sei o que fazer. E aí eu perguntei para ela: esse aluno senta? Ah, mais ou menos, ele não fica muito tempo sentado. Esse aluno faz contato visual com você? Esse aluno tem atenção compartilhada? Ele olha para aquilo que você está apresentando? Não. Então, temos que retroceder. Ele tem que desenvolver essas habilidades. Depois eu perguntei, ele faz sequência numérica? Ele sabe de onde até onde? Ela falou para mim, eu não lembro, eu nunca percebi se ele faz. Então, a gente precisa pensar e fazer uma avaliação constante, né? Não uma prova, não é isso que eu quero dizer, mas um processo formativo, né? Você está sempre avaliando para entender em que pedaço ali daquele processo educacional ele se encontra, em que momento do desenvolvimento ele se encontra. Então, eu preciso observar isso. Observei isso, não tem nenhuma questão pré-acadêmica para que eu, professor, tenha que desenvolver. Então, eu vou desenvolver, vou perceber as condições ali, as habilidades acadêmicas. Bom, qual é o meu objetivo?
né? Quais são as dificuldades dele, quais são os meus objetivos. Isso está no PEI. Então, eu sei das dificuldades, eu coloco o conteúdo e aí eu vou dizer o meu objetivo. Bom, meu objetivo, ele deve ser direcionado curto prazo, bimestral, médio prazo, semestral e longo prazo, anual. Então, eu, professor, tenho que pensar isso. Qual é o meu plano de ensino para esse adolescente, essa criança, ao longo desse tempo? A curto, médio e longo prazo. Beleza. Pensei, então, o que eu preciso, coloquei ali o conteúdo, coloquei os objetivos e aí eu vou colocar quais as estratégias. Pessoal, não é uma estratégia assim, eu vou ensinar democracia grega. Qual a minha estratégia? Eu vou adaptar a atividade. Não, não é isso que eu devo fazer como professor. Eu tenho que pensar numa estratégia para aquele aluno. Então, ele precisa de textos mais curtos, eu vou desenvolver um texto só para ele, mais fácil, mais curto, né? Ou mais direto, não necessariamente é mais fácil, né? Eu posso ser mais direta. Eu vou descrever, olha, eu vou fazer um texto assim, assim, depois eu vou fazer uma atividade que terá este ou aquele foco, serão tantos exercícios. Tudo isso, o mais importante, não é inventado da sua cabeça. É baseado em práticas com evidências. Então, eu vou estudar aquilo que já existe, aquilo que já tem evidência científica e vou me apoiar nesse conteúdo, ok? Descrevi, eu vou avaliar. É importante que o professor tenha uma ficha de avaliação constante. Então, eu tenho a minha ficha para o meu aluno, para a minha aluna, e ali eu vou colocar, bom, hoje eu entreguei uma atividade assim, assim, assim. O objetivo é esse. Ele conseguiu fazer com autonomia? Ele precisou de ajuda do apoio escolar? Ele precisou de dicas visuais, dicas gestuais, de modelação? Que tipo de dica ele precisou? Né? O quanto de ajuda foi necessária para ele executar essa tarefa? Isso tudo eu tenho que ter mensurado. Por quê? Porque aí depois, ao final do processo, eu consigo já pensar no PEI do segundo bimestre. Não um novo PEI, mas eu vou reorganizar esse PEI. Aquilo que eu escrevi de início, eu vou ver. Funcionou? Eu atingi meu objetivo? Então, o PEI, ele é um processo dinâmico. Não é fazer no começo do ano e nunca mais tocar nesse documento. Né? Também eu não posso fazer, como eu já vi muito professor fazer, que é, eu pego o PEI, eu tenho 3 alunos autistas, eu pego o PEI de um, mudo o nome, faço um Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, tá tudo feito. Não, é individualizado. Cada pessoa tem as suas habilidades, potencialidades e necessidades no processo de aprendizado. É isso que eu, professor, preciso ter muita atenção. Bom, eu elaborei esse PEI o mais completo possível, mais descritivo, com tudo que eu pretendo, com as estratégias que eu vou utilizar baseada em evidência científica. Eu vou colocar o processo de avaliação, que de preferência formativa, aquela avaliação constante dessa criança, e aí sim, eu vou enviar esse PEI, a escola deve enviar esse PEI para os pais. Os pais, gente, eles têm 2 funções primordiais na questão do PEI. A primeira delas é convalidar. Ele vai olhar aquele PEI e vai falar, poxa, é isso mesmo, professor. É exatamente assim que meu filho vai desenvolver. Conheço meu filho, ele gosta disso, ele se interessa, não vai ter dificuldade em ler dessa forma, em fazer uma atividade assim. Ok. Ou o pai vai falar, professor, isso aqui, dá uma atenção, não funciona. Tudo bem, você vai avaliar. E os pais, eles têm uma importância na validação social. Por quê? Porque assim que ele receber esse PEI e ele olhar aquilo e falar, gente, olha isso, olha o que meu filho está recebendo, olha essa atenção. O que essa pessoa vai fazer? Vai divulgar nas redes sociais dele e vai falar, gente, olha aqui, que legal. E os outros pais provavelmente vão pegar e cobrar a escola dos seus filhos que estiverem em outros espaços escolares e dizer, olha o que fizeram lá, também quero.
Então, a gente precisa, né, divulgar isso, a gente precisa ser um exemplo. E, pessoal, é obrigação nossa. E aí, eu queria caminhar aqui para o final desse vídeo. Eu escuto muitos professores, muitos colegas, inclusive, dizer assim, eu não ganho para isso. Isso aí é mais uma coisa que a gente tem que fazer. Isso a gente perde um tempo enorme. Pessoal, uma opinião pessoal, tá? Eu acho o seguinte, se você está descontente como classe, se você está descontente com o seu trabalho, por N razões, tudo bem. Então, a gente precisa se articular como classe. A gente precisa se articular para pedir, de repente, olha, eu tenho 2 HTPIs, HTPI é aquele momento que o professor fica na escola, mas ele não está em sala de aula e ele fica preparando atividade, corrigindo prova. Diferentes regiões têm diferentes nomes. Nesse momento, ele pode pedir, olha, eu acho que seria justo a gente ter mais 2 para poder dar conta de todas essas demandas do processo de inclusão. Ok, aí você está fazendo a sua luta com a sua classe, com as entidades responsáveis para melhorar a sua condição. Agora, ainda não tendo a condição ideal, a gente tem que pensar quem está na ponta, que é esse ser humano ali que você está lidando. E esse ser humano, ele merece dignidade, ele merece uma atenção especializada e ele tem direito a isso. Então, independente da sua convicção, da tua insatisfação, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer porque quem está lá na ponta não tem culpa de todo esse processo poder estar equivocado, uma política pública equivocada, não tem culpa. Né, de horário, de pagar isso, pagar aquilo, não. Ele está lá, ele está na sala de aula e ele precisa aprender, ele precisa estar feliz e ele precisa estar realmente incluído neste processo. Então, pessoal, eu peço com todo carinho, faça de forma muito responsável o plano educacional individualizado. Seja responsável, seja preocupado, seja uma pessoa que está aberta para uma empatia para esse ser humano, né? Porque ele não é fácil ele estar ali. Cada dia para ele, para ela, é um desafio. Então, peço a vocês, coloque aí no canal qual que é a sua dificuldade, quais são os acertos, o que você fez que deu certo. E o próximo vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o protocolo de conduta, que é outro instrumento que as escolas podem utilizar para conhecer essa criança, para conhecer a fundo, para melhorar a condição dela dentro da escola. Pessoal, muito obrigada, curta, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos logo.